Irmãos, em 2 Pedro, louvado seja Deus, segundo livro, segunda epístola de Pedro, meus irmãos, capítulo 3, louvado seja o nome do Eterno, 2 Pedro, capítulo 3, e vamos, meus irmãos, aqui, meus irmãos, para o versículo 8 em diante. Amém? Diz assim a palavra do Eterno. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Eterno é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Eterno não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Eterno virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencerem em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, queridos amados, nós vemos aqui a palavra do Eterno, usando o apóstolo Pedro para nos ensinar, irmãos, sobre o dia do Eterno, o dia do Senhor, amém? Em que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então ele entra falando do dia do Senhor como 1000 anos. E ele diz, irmão, algo para nós importante aqui, que o Senhor, ele não retarda a sua promessa. Então, a promessa que Deus tem para o seu povo é que ele irá libertar o seu povo antes do dilúvio que vai ser a grande tribulação, porque inclusive ele fala do dilúvio aqui antes, irmãos. Amém? Aqui diz, eles, no versículo 5, eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Amém? Só que agora, meus irmãos, o dilúvio não vai mais acontecer. Vai acontecer que os céus e a terra que agora existem pela palavra se reservam para o fogo, não é para o dilúvio, mas para o fogo. E nós vemos aqui, queridos, uma revelação que Pedro traz aqui para nós, amém? Em que ele diz aqui, mas o dia do Eterno virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo e os elementos, ardendo, se desfarão. Irmãos, veja bem, Pedro, ele era um pescador. Ele era um pescador. Mas ele está falando aqui, meus irmãos, de elementos se desfarão com grande estrondo. Esses elementos, irmãos, quem
teve conhecimento de química, sabe dos elementos químicos, amém? De uma tabela periódica. E os elementos, meus irmãos, ali, tem alguns elementos químicos, como urânio, plutônio, são elementos que fazem parte das armas nucleares. Amém? Então, Pedro usa aqui a palavra elementos, mas não foi ele que usou essa palavra, foi o Espírito Santo de Deus que usou o apóstolo Pedro. Elementos, as armas nucleares, elas são formadas de elementos atômicos da tabela periódica, amém? Da tabela da química, como o urânio, plutônio e outros elementos que não me ocorre à mente agora. E fala que esses elementos, ardendo, se desfarão. E é exatamente o que acontece, meus irmãos. Quando uma arma nuclear é utilizada, os elementos químicos, eles mudam, deixam de existir como eram para existir em outro tipo de situação. Por isso que eles têm que se desfazer. Então ele fala que os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, irmãos, você veja bem, queridos, que o apóstolo Pedro, ele está falando aqui uma revelação, amém? Uma revelação sobre armas nucleares. E aqui, meus irmãos, irmão Lucas, por favor, aí, fica aí, irmão Lucas, por favor. Amém? Então, aqui você vê o apóstolo Pedro falando exatamente sobre isso, meus irmãos. E ele diz assim: havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade? Porque, irmãos, isso é um sinal da vinda de Yeshua. Nós estamos aguardando, como ele diz aqui no verso 12, que nós devemos aguardar e nos apressar para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo. Agora, olha o que Pedro fala aqui, irmãos. Se fundirão. Como é que esse homem, que não tinha conhecimento de física nuclear, ele fala de fusão nuclear aqui, que fundir, irmão, vem de fusão. Fusão nuclear, se a gente for ali, meus irmãos, fusão nuclear, aleluia, nuclear. Se a gente for aqui pesquisar, irmãos, olha aqui, ó. Olha aqui. Ó, Departamento de Física Nuclear. Amém? Aqui, a fusão nuclear é um processo em que dois núcleos se combinam para formar um único núcleo. O núcleo de quê? De um elemento. Olha que coisa tremenda. Como é que Pedro, aqui, meus irmãos, está, ó, exatamente os elementos formando a fusão nuclear de uma bomba nuclear. Aqui, ó. Aqui ele, inclusive, fala aqui. Um exemplo importante da fusão é o processo de produção de energia no Sol e das bombas termonucleares, como a bomba de hidrogênio. Como é que, meus irmãos, o apóstolo Pedro tinha conhecimento de que essas coisas iam acontecer hoje, meus irmãos, nos dias atuais? Como que o apóstolo Pedro, meus irmãos, ia falando que exatamente na época, meus irmãos, do arrebatamento da igreja de Yeshua HaMashiach, meus amados, vai ser utilizada armas nucleares. E nós estamos vivendo um momento em que o noticiário, meus irmãos, está falando da grande possibilidade, quase certeza, meus irmãos, de que serão usadas armas nucleares na guerra da Ucrânia, meus irmãos. Por que, pastor, que vai ser usadas armas nucleares?
Porque o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, falou através do seu servo Pedro, que nos dias, irmão, no dia de Deus, nós temos que estar ligados na vinda desse dia, meus irmãos, que Yeshua HaMashiach está vindo para arrebatar o seu povo. E ele diz aqui no verso 14, por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz. Irmão, o que é imaculado? Puro. Está na hora de cada um de nós, irmão. Já passou da hora de nós fazermos um exame de consciência, meus irmãos. Um exame da nossa vida. E sermos irrepreensíveis. Irrepreensíveis, irmãos, é aquele que cumpre todos os mandamentos. Aquele é aquela que cumpre todos os mandamentos. Não tem tempo mais, irmão, para a pessoa ficar pensando em, eu estou me libertando, oh, meu Deus, eu vou me libertar. Vai libertar na grande tribulação, meus irmãos, porque já passou o tempo. Porque Pedro, ele fala aqui nesse texto, irmãos, é impressionante, meus irmãos, que Pedro fala que os elementos químicos, meus irmãos, elementos químicos, elementos são os elementos químicos. Aqui, meus irmãos. Olha, meus irmãos, elementos químicos. Você tem aqui os elementos químicos da tabela periódica, meus irmãos. Louvado seja o nome do Eterno. Aqui, os elementos químicos. Estão aqui os elementos. E aqui você tem, irmãos, os elementos dentro dessa tabela que se fundem para gerar o quê? As bombas atômicas, as bombas nucleares, as armas nucleares. Amém? Então, você vê, irmãos, aqui nós colocamos elementos químicos da tabela periódica. Ah lá, ó escrito aqui, tabela periódica de elementos. Ah lá, elementos químicos. Está aqui, está aqui, elementos químicos. Quem que falou elementos? O apóstolo. Ele fala no versículo 10, mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, irmãos, primeiramente, o ladrão de noite é o arrebatamento. Quando é que Yeshua vem como ladrão, irmão? É com arrebatamento, meu amado. Ele está falando aqui, o apóstolo Pedro, do arrebatamento da noiva. Só que ele está dizendo, irmão, que na época do arrebatamento, os elementos arderão. Os elementos, como é que esse irmão, que não tinha esse conhecimento, meus irmãos, da física nuclear, que é coisa muito recente, ele bota exatamente as palavras certas na palavra de Deus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Ardendo, meus irmãos, elementos ardendo, se desfarão, e as obras que nela há se queimarão. Então, meus irmãos, essa revelação dada pelo apóstolo Pedro é uma revelação para os nossos dias, meus amados. E ele vai falando aqui, irmãos, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade. O que ele está dizendo? Gente, vocês já sabem que essas coisas vão acontecer, vocês têm que viver em santidade, santo trato e piedade. Tem que andar em santidade, meu irmão. E piedade. O que é piedade? Eu expliquei para os irmãos que existem 3 classes de pessoas que vão ser arrebatadas: justo, piedoso e santo. Amém? Justo é aquele que cumpre os mandamentos do Eterno, cumpre a Torá, as palavras de Yeshua, mas com luta. O piedoso, ele já está numa situação que ele já nem olha para as lutas, ele está olhando mesmo para o Eterno. E o santo é aquele que ele já está tão ligado para o Eterno que ele está mais no céu do que na terra. Amém? Louvado seja Deus. É o quê? É o tzadik, que é o justo, o piedoso é o hassid, e o santo é o kadosh. Amém? Então, meu irmão, Pedro está dizendo aqui, vocês têm que ser piedosos, ou seja, vocês têm que cumprir a Torá, as palavras de Yeshua, e olhar para o arrebatamento, olhar para a volta de Yeshua.
em santidade, ó, kadosh, e em piedade, Hassid, ou Hassed, amém? Que aqui é piedade, substantivo. E ele diz, aguardando-vos e apressando-vos. Por que ele fala apressando-vos, meus irmãos? Porque não tem mais tempo. Você está vendo, não tem mais tempo, meus amados. Se você não está cumprindo a palavra, a Torá do Eterno, a Torá de Yeshua HaMashiach, meus irmãos, nós estamos pregando hoje, guarda o dia, 18 de setembro de 2022. Em breve, irmãos, vai ter o uso de armas nucleares, sinalizando que o arrebatamento está às portas. Amém? Sinalizando o cumprimento da palavra de Pedro aqui. Aleluia! Porque ele aqui no verso 12, ele repete novamente a palavra elementos. Ó, ele fala no verso 10, os elementos ardendo se desfarão, e ele fala no verso 12, os elementos ardendo se fundirão. Irmãos, ele não... Por que o Eterno fez ele repetir novamente, irmão, em 2 vezes? Porque o Eterno está dizendo, essa palavra não é de Pedro, essa palavra é minha. Louvado seja Deus. 2 testemunhos aqui, no verso 10 e no verso 12, dos elementos. Ele fala em elementos e ele fala em elementos. Amém? E aqui você vê, meus irmãos, louvado seja o nome do Eterno, ó, os elementos. E aqui você vê, irmãos, a fusão, ó, os elementos se fundindo. Ó, o trítio com o deutério, gerando nêutron e hélio, e gerando uma energia fenomenal das bombas nucleares, meus irmãos. Ó, bombas nucleares. Por que são chamadas bombas nucleares, irmãos? Por causa do núcleo. Amém? A fusão dos núcleos de hidrogênio. Amém? Se você for observar aqui, irmãos, olha lá, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, fusão dos núcleos. Ó, aqui, ó, vamos aqui, fusão nuclear. É a fusão dos núcleos. Louvado seja o nome do Eterno aqui, ó. Os núcleos de hidrogênio, amém? Se fundem, ó a palavra aqui, se fundem. Vocês estão conseguindo observar aqui? Deixa eu botar aqui maior aqui para vocês verem aqui, irmãos. A revelação profunda que tem no apóstolo Pedro, meus irmãos, amém? Olha só, nesse texto, louvado seja o nome do Eterno, amém? Núcleos de hidrogênio, nuclear. O que eles se fazem aqui? Ó, se fundem. Fundem é o verbo da palavra o quê? Fusão. Amém? Se fundem. Aqui, ó, núcleos de hidrogênio se fundem. Isso na fusão nuclear, irmãos. E Pedro usa aqui o quê? Os elementos ardendo se fundirão. Olha que palavra, meus irmãos. Aleluia. Que revelação, irmãos. Para mim, para você e para a humanidade que está dormindo, né, meus irmãos? Satanás está fazendo, irmãos, esse daí é um trabalho que o diabo está fazendo de deixar as pessoas dormindo. Dormindo para ser lançado na grande tribulação. Mas o povo do Eterno, quando ele vai... Irmãos, eu tava examinando e Deus ele falou, meu servo, entrega o recado da fusão nuclear para o meu povo hoje. Ele me falou isso, era agora 6h20, meus irmãos. Louvado seja Deus. E aí o Espírito Santo tinha falado, eu estou só cumprindo ordem, meus irmãos. Eu estou só cumprindo, porque eu posso querer dar uma mensagem, mas o Espírito Santo quer que dê outra. Aleluia. Por que ele quer que dê outra? Porque em breve, meus irmãos, em breve, nós vamos contemplar o uso de armas nucleares para sinalizar o arrebatamento da igreja que se aproxima, meus irmãos. Porque aqui você vê o apóstolo Pedro ele falando, aguardando, para mim e para você, que a gente tem que aguardar a vinda dele, ó, e apressando. O que ele está dizendo apressando? Ele está dizendo, quando você vê que já estão sendo usadas as armas nucleares, meu servo, minha serva, você já tem que ter pressa. Já não dá mais tempo para se preparar, não. Já tem que estar preparado. Para quê? Para a vinda do dia de Deus, da vinda de Yeshua HaMashiach, meus irmãos, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Fundirão
é de fusão nuclear. É onde os núcleos, por isso que é nuclear, de hidrogênio, vão se fundir, meus irmãos. Aqui, ó, se fundem. E é energia liberada e é muita destruição, meus irmãos. Amém? Então, você observa bem, irmãos, louvado seja o nome do Eterno, amém? Que essa situação que o apóstolo Pedro está falando aqui, meus irmãos, é uma situação de hoje. E aqui ele fala no verso 14, para mim e para você. Por isso, irmão, isso aqui é Bíblia, hein? Isso que eu estou pregando para os irmãos está na Bíblia. Eu estou pregando para os irmãos 2 Pedro 3, de 8 até o 15, até o 14. Amém? Está na Bíblia, meus irmãos. E está falando da volta de Yeshua como ladrão da noite. Ladrão da noite é Yeshua voltando, irmão, para arrebatar a tua igreja. Aqui diz, ó, por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculado. Irmão, mácula quer dizer o quê? Pecado, mancha. Imaculado é sem pecado. Então, Pedro está dizendo, a gente tem que ser achado por Yeshua sem pecado. Como é que a vida do irmão e da irmã, a minha vida está? A gente tem que ficar nessa posição aqui, ó. Aguardando sem pecado, sem repreensão, ó. Irrepreensíveis, é aquele que não dá motivo para ser repreendido pelo Eterno. Então, como é que a gente não vai dar motivo para não ser repreendido por Eterno? Obedecendo a palavra do Eterno. Amém? Em paz, ó, em paz. Por que em paz, irmão? Porque enquanto essas coisas vão acontecer, nós temos que estar aguardando em paz, porque nós não vamos ficar para a grande tribulação, meus irmãos. Louvado seja Deus. Mas isso a gente não vai ficar se a gente for achado o quê? Imaculado e irrepreensível. É o que aqui é o Pedro falando que a gente tem que estar irrepreensível para a vinda de Yeshua. Amém? Irrepreensível. E ele fala, meus irmãos, dos elementos se fundindo. É muito sério isso, meus irmãos. É uma revelação profunda. Pedro, meus irmãos, aleluia, se observa que ele não tinha essa noção, meus amados. Amém? Da fusão nuclear. Quantas? Olha, irmão, como é que é a fusão nuclear? É coisa séria. É coisa dos nossos dias. Olha lá, ó. É muito sério. Amém? Como é que Pedro não tinha conhecimento de física, meus irmãos? Ele não tinha conhecimento de física nuclear? Como é que ele escreve isso, meus irmãos, na Bíblia, meus irmãos? Para falar que a época da volta de Yeshua é na época que vai acontecer o uso de armas nucleares, meus irmãos. Aqui, ó, fusão nuclear. Nuclear é de armas nucleares que usam a fusão nuclear, irmãos. Amém? Armas nucleares, bomba nuclear, bomba atômica. Nós vamos ver isso, meus irmãos, em breve. Porque maior é esse que fala aqui na palavra, meus irmãos. Agora ele diz para nós, o mesmo... Agora veja bem, irmão. Olha só, irmão e irmã. O mesmo que revelou isso para Pedro, que revelou da fusão nuclear, e nós vemos isso acontecendo nos dias de hoje, irmão, é o mesmo que diz para nós que a gente tem que andar em santo trato e piedade. Então, irmão, ele está dizendo, ó, se não tiver em santo trato e piedade, não adianta, meus irmãos. Se não andar em santidade, não vai adiantar. Vai acontecer a bomba nuclear e vai ficar aí para as outras que vão ter na grande tribulação, que aí vai piorar mais ainda. Amém? Vai piorar muito mais. E ele diz aqui no 14, o mesmo que revelou isso para Pedro, ele diz que nós temos que ser achados imaculados e irrepreensíveis. E se a gente for ver o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele fala também para a gente ser irrepreensível para a vinda de Yeshua HaMashiach. Você vai lá em 1 Tessalonicenses, meus amados, 1 Tessalonicenses, que é exatamente a carta que ele fala do arrebatamento, né, irmãos? Amém? No capítulo 5, verso 23, o apóstolo Paulo ele diz assim, ó, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Ó, vamos aqui comparar Pedro falando
santo trato e piedade, santidade. Paulo fala, ó, santifique em tudo. Amém? Pedro está falando, amém? Para quê? Para a vinda do dia de Deus. Paulo está falando para a vinda de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, ó. Amém? Pedro está falando aqui, ó, que nós sejamos achados o quê? Imaculados e irrepreensíveis, ou seja, sem pecado e sem repreensão. Não adianta a pessoa dizer assim, eu estou 90%. Aqui na Bíblia não fala isso, fala para ficar sem pecado e sem repreensão. Tem que lutar, irmão. Amém? E Paulo está falando o quê? E todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Ele usa a mesma palavra, irrepreensíveis. O espírito, a alma e o corpo. Santificar o corpo, a alma e o espírito. Tem que estar o quê? Irrepreensíveis. O apóstolo Paulo. Paulo fala em 1 Tessalonicenses e Pedro fala em 2 Pedro. Por que, irmãos, irrepreensíveis? Porque nunca teve nenhum ensino na igreja primitiva que alguém entrar lá com bagagem, meus irmãos. Amém? A igreja primitiva, é que esses dois apóstolos são apóstolos sérios, meus irmãos. Apóstolo Pedro e apóstolo Paulo. Eles estão dizendo para nós que nós temos que ser irrepreensíveis. Irrepreensíveis é obedecer todos os mandamentos da Torá e de Yeshua HaMashiach, meus irmãos. Porque se tiver repreensível, é que não obedeceu todos. Amém? A gente vê lá a carta de Tiatira que a gente falou hoje de manhã, tinha amor, tinha fé, tinha paciência, tinha obra, mas tolerou Jezabel, já não era irrepreensível. Amém? Ficou para trás. Ficou para a tribulação. O que Pedro e Paulo estão falando para nós, irmão, Paulo, 1 Tessalonicenses 5:23, santifica em tudo, não é pela metade, para a vinda de Yeshua HaMashiach, que é o arrebatamento, e vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Irmão, isso aqui é 1 Tessalonicenses 5:23. E Pedro fala em 2 Pedro 3, de 8 a 14. Amém? Que nós temos que andar em quê? Em santo trato e piedade. Amém? E outra coisa, meus irmãos, agora o mais importante também é que Pedro, ele dá um recado extra, ou seja, ele diz que essas coisas vão acontecer do arrebatamento, exatamente mesmo, porque ele fala do ladrão da noite aqui, ó, amém? Ele fala do ladrão da noite, amém? Louvado seja o nome do Eterno, louvado seja o nome do Eterno, ele fala aqui, irmãos, amém? Mas o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Quando fala ladrão da noite, irmão, é o arrebatamento. Amém? Nós temos que estar preparados para esse arrebatamento. E ele liga, no mesmo versículo que ele fala do ladrão da noite e do arrebatamento, ele fala dos elementos se desfazendo, dos elementos químicos. Amém? Dos elementos químicos se desfazendo, da fusão nuclear. Aqui, ó. Os elementos químicos. Amém? Aqui você tem elementos químicos, deutério, trítio, se desfazendo, porque eles mudam para hélio e neutro. Amém? Então, eles mudam. Então, ele se desfaz. No final, depois da fusão, tem deutério? Não, porque ele se desfez. Amém? Por isso que Pedro está falando aqui, ó, eles se desfarão. Olha que palavra que Pedro usa, desfarão. Eles não serão, depois que ocorre a fusão, os elementos não serão mais os mesmos. Ele está falando de fusão nuclear, irmão. Olha o que está aqui, ó. Ele está falando de fusão nuclear. Amém? Olha bem. O elemento aqui, deutério, é um elemento. Aqui é trítio, é outro. Vai fundir, vai virar hélio, que é outro elemento, e vai virar neutro. Amém? Que é outra situação. Então, você observa, meus irmãos, que exatamente os elementos aqui se desfarão para gerar outros elementos. Então, Pedro está falando aqui, ó, os elementos ardendo se desfarão. E, irmão, essa fusão aqui só ocorre em temperatura elevada, por isso ele fala aqui ardendo. Irmão, Pedro foi preciso. Pedro foi ali, ó, no detalhe, dizendo, irmãos, o arrebatamento está às portas. E agora estão falando que vai ter o uso de armas nucleares, meus irmãos. Amém? Mas nem um que está falando, nem dois, não. É o mundo todo está falando
todas as mídias que você possa imaginar estão falando que estão prestes a ser usadas armas nucleares na guerra lá da Ucrânia, que vai estender para outros lugares, irmãos. Nós já falamos isso, não nós, a Bíblia, amém? Porque eu não falo nada de mim, só falo do que está na Bíblia, amém? Mas o que ele foi preciso, ele foi muito preciso, porque o Eterno, quando revela, meus irmãos, ele revela detalhadamente, ele não revela a coisa pela metade, ele revela tudinho, mas ele, nessa mesma revelação aqui, ele diz, ó, para nós que estamos querendo subir, nós temos que andar na santidade, em obediência a toda a Torá e a toda a palavra de Yeshua, meus irmãos. Porque ele fala para ser imaculado e irrepreensível. Quando ele fala irrepreensível e imaculado, é para obedecer tudo. Amém? É isso que ele está dizendo aqui. Vocês têm que ser achados obedientes em tudo. Pegou a Torá, está obedecendo a Torá. Pegou as palavras de Yeshua, está obedecendo. Então está tranquilo. Amém? Porque Yeshua, as palavras de Yeshua é a Torá viva também. E Yeshua, então, a Torá e as palavras de Yeshua estão no mesmo padrão. Amém? Porque, na verdade, Yeshua, ele pregava só a Torá, né, meus irmãos? Então, ele é o intérprete da Torá. Então, queridos, nós vemos aqui o detalhe que Pedro fala. Então, os elementos se fundirão, e ele fala aqui no verso 12 que os elementos se desfarão. Olha que coisa extraordinária. Os elementos se fundem e os elementos se desfazem. Isso ocorre na fusão nuclear. Fusão do verbo fundir, que ele usa aqui no versículo 12. Os elementos ardendo se fundirão. Então, meus irmãos, olha, mais claro do que isso, meus irmãos, é porque exatamente Satanás está fazendo o povo, né, dormir para poder acordar lá nos braços dele, né, mesmo? Mas quem está aqui acompanhando e quer ser salvo, você não vai dormir, não. Você vai ficar firme na posição, vai andar em santidade, vai cumprir os mandamentos, vai fazer todas as leituras, tudo que você tem que fazer, você vai fazer direitinho, amém? Para você não ficar naquele dia, meus irmãos, porque nós não podemos ser achados com mácula nem com repreensão, amém? E agora tem as santíssimas festas do Eterno, que nós temos o dever, irmão, é o coração da Torá do Eterno, de comparecer e de também cumprir, amém? Para que nós possamos ser achados imaculados, irrepreensíveis. Então, guarda essa data, irmão. Hoje, 18 de setembro de 2022, nós estamos falando, não foi aplicado nenhuma arma nuclear, que a gente saiba, ali na guerra da Ucrânia, mas vai ser aplicado para dizer para nós que o arrebatamento já está às portas. Amém? Então, fica ligado, meus irmãos, 2 Pedro 3, 8 a 14, já está cumprido diante de nós, e Pedro foi muito detalhado, um homem que não conhecia fusão nuclear. Ninguém naquela época conhecia a fusão nuclear, irmão. A não ser Yeshua, que é o próprio Eterno, tirando Yeshua, meus irmãos, ninguém, nem 1000 anos depois sabia. Esse negócio foi agora, 2000 anos depois, irmãos, que foi descoberto, com a teoria que foi dado possibilidade de descobrir isso com a teoria da relatividade descoberta por Albert Einstein, meus irmãos. Então, uma coisa, como é que Pedro foi falar isso aqui? Foi unicamente o Eterno, Yeshua HaMashiach revelou para ele isso, porque o Eterno sabe de todas as coisas. Amém? Louvado seja Deus. E ele deixa na Bíblia para mostrar para nós que até a fusão nuclear, lá 2000 anos atrás, e o Eterno já sabia e botou na mão de Pedro para ele escrever sobre isso. Inclusive usando a palavra fundirão, que é de fusão. Amém? Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Que o Espírito Santo, amados, continue falando ao teu coração. Amém? Revelação profunda hoje, 2 Pedro 3, de 8 a 14. Amém? Que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém. Louvado